Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Olá, amigo do Museu Esportivo de Maringá. Olá, amiga do Museu Esportivo de Maringá. Meu fraternal abraço para você. E obrigado por estar aqui. E já peço que você compartilhe, que você curta, que você faça comentários. É muito importante para o fortalecimento do canal do Museu Esportivo de Maringá. No YouTube, no Instagram e também no Facebook. Nós estamos neste ano de 2025, com o projeto comemorativo Chico Neto 50 anos, que completa em maio de 2026, e Willie Davis 70 anos, que completa em 2027. Na quarta-feira, isso, quando saiu os confrontos da Copa do Brasil, Maringá ficou com o Atlético Mineiro. Maringá vai jogar com o Atlético Mineiro. Então, naquela quarta-feira à tarde, todo mundo já começou a comentar sobre o Galo Mineiro, e o jogo primeiro vai ser no estádio Willie Davis, e o segundo vai ser na Arena MRV ou no Mineirão, não sei ainda. Eles não sabem nem a data ainda certo. Mas o Maringá Futebol Clube já divulgou, né, o seu card, datas e mandos de campo definidos. Ida no dia 29 de abril, 30 ou 1º de maio, no Estádio Regional Willie Davis. E o jogo da volta vai ser em dia 20 de maio, 21 ou 22, lá em BH, em Belo Horizonte. E aí o Atlético Mineiro também, nas suas redes sociais, já colocou: terceira fase, Clube Atlético Mineiro, Maringá Futebol Clube, Copa do Brasil, e vamos para cima, e aí começam os comentários, muito bacana isso. Vai ser um jogo, serão 2 jogos bem interessantes de se ver. A gente fica já pensando nesse jogo aqui no estádio de Davis, o time do Maringá enfrentando essa grande equipe do futebol brasileiro, né? Que disputa grandes campeonatos aí, que está sempre em evidência no cenário esportivo nacional, um clube histórico do futebol brasileiro e, por que não dizer, do futebol mundial. E aí eu recebi uma uma mensagem do amigo jornalista Felipe Gabriel, do GMC Online. E eu não tinha pensado ainda, porque foi na quarta-feira que veio a informação. Aí o Felipe falou: De Paula, o Atlético Mineiro já jogou contra alguma equipe de Maringá no Willie Davis? E eu, na hora, eu me lembrei que o Atlético jogou, sim, em 1985, mas eu não sabia se tinha sido uma outra partida além daquela do dia 29 de maio de 1985. Aí eu falei: você dá um tempo que eu vou verificar. Aí eu fui procurar, eu só encontrei essa, mas fui consultar o cara mais
entendido do futebol profissional de Maringá. O cara que tem um HD assim que é impressionante. A mente dele, ele consegue gravar assim fatos, datas, nomes de uma forma impressionante, que é o meu amigo Tilinho Ortílio Carlos Vieira, a enciclopédia do futebol de Maringá, a quem eu sempre recorro e agradeço bastante pelo fato dele sempre esclarecer, informar sobre acontecimentos relacionados ao futebol da nossa cidade. Aí eu fui confirmar com ele, ele falou, não, foi só dia 29 de maio de 1985, e aí ele já adiantou também que teve mais 2 amistosos naquele mês de maio. Ele me lembrou do jogo do Corinthians, um amistoso com o Corinthians, 5-1 para o Corinthians. O gol do Grêmio foi marcado pelo Beto, o garoto Beto, na época o garoto Beto, e também contra o Flamengo, vitória por 2-0 do Grêmio sobre o Flamengo. Isso nós já falamos quando, em 2023, o Flamengo veio jogar em Maringá. E eu passei essas informações pro Felipe e já falei, Felipe, eu vou fazer um programa sobre isso, até porque tem 2 aspectos interessantes com relação ao Atlético Mineiro. Primeiro, que nós conseguimos uma doação do amigo Isaac, lá de Sarandi, que foi lateral direito do Maringá Atlético Clube nos anos 80 e jogador do Grêmio de Esportes Maringá. Nós conseguimos uma camisa que pertenceu ao Nelinho, que o Nelinho, grande lateral direito, vestiu. Até já fiz programa sobre isso. Vestiu naquela oportunidade, naquele amistoso, que o Atlético Mineiro venceu. Eu vou passar a ficha técnica. Venceu por 2-0 o Grêmio Maringá. Um gol de Nelinho de falta e de Marcos Vinícius. Isso. E aí eu falei, vou esticar isso, ter mais informações, que bacana, vou falar disso num programa para os amigos do Museu Esportivo. Esse é o primeiro aspecto, que já o museu já se associa ao Galo Mineiro. E isso é bem bacana. E um segundo, que eu diria até mais importante, é que tem o consulado do Galo em Maringá. E é um pessoal que é amigo meu. O pessoal tem o Ramon, que é o presidente, eu não sei como é que está o consulado agora, mas eu sempre me reporto ao Ramon, sempre eu tenho ele na minha agenda, né? Sempre mando notícias do Museu Esportivo para ele, e tem também o meu amigo Marcos Mauro Pena de Araújo Moreira Júnior, que é o filho do presidente, do saudoso Marcos Pena, presidente campeão com o Grêmio de Maringá em 1977. E, olhando nos meus alfarrábios, nos meus registros aqui do Museu Esportivo, eu me lembrei, né, eu fui pesquisar, que é o pessoal da Maringalo, que chama Maringalo, o consulado. No dia 22 de novembro de 2021, eu estive no lançamento do documentário Lutar, 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 sobre o Galo, sobre a história do Galo de Minas Gerais, sobre o Atlético Mineiro. Fui convidado, estive lá no Netflix, no shopping, foi no shopping ali o antigo ali, meu Deus do céu, agora me fugiu, ali na Shopping Maringá ali, e Maringá Park, nossa, eu estive ali, inclusive Maringá Park, nossa, era Aspen Park, depois mudou para Maringá Park, e eu me lembro que eu trabalhei naquela oportunidade, na mudança de nomes, nós fizemos ali um trabalho para a diretoria ali do shopping, agora tinha me fugido o nome, e foi mudado de Aspen para Maringá Park. Então, estive ali no Netflix, assisti o documentário, eu tenho imagens daquele dia, foi um dia muito bacana, eu vi toda a paixão do pessoal aqui de Maringá pelo Galo Mineiro. Eles viajam pelo Brasil, viajam aí pela América do Sul, acompanhando o time em jogos importantes, jogos da Libertadores, como teve a final também, que o Botafogo foi campeão, né?
Eles foram também até a Argentina e foram uma turma aqui de Maringá. O pessoal é muito vibrante e apaixonado pelo Galo. Mas eu vou mostrar, antes de mostrar o pessoal da Galo Maringá, eu vou mostrar a camisa que nós temos aqui no Museu Esportivo. Aí essa camisa número 2 da Pênalti, propaganda da Coca-Cola, do acervo do Museu Esportivo, doada por esse rapaz aí, por esse amigo, o Isaac. Excelente lateral direito, que jogou também no Avaí. Fizemos a reportagem sobre o Isaac, quando ele jogava, ele contou as histórias dele, ele veio aqui no museu. Então, é um amigo que a gente tem, que a gente agradece demais, porque o Museu Esportivo ele tem o seu acervo, mais de 15 mil itens, porque nós temos mais de 400 doadores de relíquias. Entre esses doadores está aí o Isaac. Aí o lateral direito, Nelinho. Sou muito fã do Nelinho. Acho que o Nelinho, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, um dos grandes laterais da história do futebol mundial. Ele cobrava a falta, que era uma maravilha. Se você for jovem e não viu o Nelinho jogar, vai no YouTube, pede lá gols do Nelinho. Ele conseguia bater forte colocado, era bem isso. Destro, e ele batia de curva por cima da barreira ou no meio da barreira, forte também. Fez muitos gols e eu tive a oportunidade de entrevistar o Nelinho aqui em Maringá, acho que no ano de 2000, quando eu trabalhava no jornal Hoje Maringá. Eu já contei essa história aqui, acho que já contei. Eu fui com o saudoso Júnior, Henri Júnior, que era o fotógrafo do jornal, num dia da semana de manhã, no Hotel Cidade Verde, do saudoso Hugo Furlan. Fomos até o quarto do Nelinho, nos recebeu muito bem e fiz uma entrevista com ele, até tietê, tem uma foto junto com ele. Ele, na época, a esposa dele veio fazer uma apresentação de balé no Calil Haddad, no Teatro Calil Haddad, e ele veio com ela, e aí a gente conversou bastante. Foi muito legal essa entrevista no jornal Hoje. Eu acho que eu devo ter essa entrevista guardada. Tem muitos jornais antigos, eu não sei se eu tenho essa entrevista, mas ele me contava sobre a carreira dele, e ele disputou a Copa de 74 e de 74 e de 78. 82 não. 82 era o Leandro, o grande Leandro, o maior de todos, que eu acho, e era o Edivaldo, o reserva do Leandro. E na Copa de 74, o titular era o Zé Maria. O Zé Maria, nos primeiros jogos, não pôde jogar, estava contundido. Depois ele voltou contra a Argentina, mas o Nelinho jogou na primeira fase. Que bom que ele disputou a Copa de 74, Nelinho, e que jogou. E disputou a de 78 também, que ele fazia, revezava ali com o Toninho Baiano, saudoso Toninho Baiano. E em 78, o Nelinho, esse cara aqui, ele fez um gol maravilhoso contra a Itália na decisão do terceiro lugar, quando ele pegou a bola ali na quina da grande área pela direita e bateu de 3 dedos. A bola fez uma curva espetacular e o Dino Zoff, que viria a ser o capitão campeão da Itália em 82, nada pôde fazer. E o Nelinho me contou que a alegria dele é que tinha, na época nós estamos falando depois, né, de 78, na época ali, nos anos 80, 90, um programa na Europa, um programa esportivo na Europa, que tinha uma vinheta de abertura com um gol que o Nelinho fez contra a Itália. Muito bacana, lembro disso sempre, vou contar para os amigos. Então, o time do Atlético Mineiro veio jogar aqui, mas eu vou mostrar, para seguir essa ordem, falando, já falei, da camisa doada pelo Isaac, a camisa do Nelinho. Agora falar no dia, deixa eu marcar aqui, deixa eu passar aqui, já está marcado, foi no dia, membros do consulado do Clube Atlético Mineiro em Maringá, os membros do Maringalo, dia 22 de novembro de 2021.
Lançamento do documentário é esse aqui, ó. Eu tenho a capa do documentário, o pôster, o cartaz do documentário. Maravilhoso documentário, muito bom. Conta a história desde Cafunga e passa pelos outros grandes ídolos, né? Ali o Reinaldo, Dadá Maravilha, depois veio o Reinaldo, aí veio o Ronaldinho Gaúcho e fechando com o Hulk, que é o grande ídolo, né? Que deve estar em Maringá aqui para esse jogo da Copa do Brasil. Então, nesse dia, eu estive lá, fiz algumas fotos, ficou ali o material ali do pessoal, o pessoal né, na fila. Esse aí é o Marcos Pena, é o Marcos Júnior, esse de camiseta branca aí. Era época da pandemia, pessoal de máscara, ao povo do cinema aí. Esse tomando uma água aí, esse na frente aí é o Ramon. Na entrada, os torcedores do Galo, ali na fila do Netflix. Não, Cineflix. Netflix não, Cineflix. Maringá, consulado de Maringá. Aí o pessoal já na sala do cinema para assistir o documentário. Tem um garoto aqui, tem o Hulk, tem mais gente aqui. Não dá para identificar, o pessoal está de máscara. Ali. Mais. É isso aí. Um grande abraço para o Ramon, um grande abraço para o Marcos Mauro Pena de Araújo Moreira Júnior, que eu não sei para quem você vai torcer, hein, Marcos? Me conta. Agora vamos falar desse jogo que aconteceu. A equipe do Atlético Mineiro, ela foi, em 1985, campeã mineira, em 86, já bem modificada em relação a esse time, foi bicampeã de Minas Gerais. Esse time aqui, basicamente, foi esse time que jogou aqui em Maringá. Eu vou pegar a escalação aqui. O time que jogou em Maringá e venceu por 2-0, João Leite, depois Pereira, Nelinho, Oliveira, João Pedro e Jorge Valença. Depois João Luiz. Elzo, Everton e Paulo Isidoro. Sérgio Araújo, depois Batista, Marcos Vinícius, depois Murilo e Edivaldo, depois Elinho. O técnico foi o Procópio Cardoso. O time, essa escalação que eu passei, não é essa aqui, exatamente essa. Essa aqui está João Leite, Batista, Nelinho, Elzo, João Pedro e João Luiz. Sérgio Araújo, Paulo Isidoro, Tita, Marcos Vinícius e Edivaldo. Isso aqui era um baita de um time também. Você vê aqui, João Leite foi seleção brasileira, Batista, acho que o Batista chegou a ser convocado para a seleção brasileira, Nelinho, seleção brasileira, 2 Copas, Elzo, que eu não conheço, mas recebi por meio do meu amigo Luizinho, do Gema, Luiz Alípio, uma camisa autografada pelo Elzo. Elzo era capitão desse time em 85, você pode ver ali, e foi titular da seleção brasileira, do time do Tele Santana, um baita de um jogador. Aí depois tem João Pedro e João Luiz. Embaixo Sérgio Araújo, que era um ponta muito veloz, muito bom de bola. Paulo Isidoro, que jogou a Copa de 82. Detalhe, eu li o livro da Copa de 82, na ótica de um italiano, e o Paulo Isidoro contando sobre aqueles jogos, né, aquele jogo especial. Paulo Isidoro era titular da seleção e perdeu a vaga para o Falcão. E aí a gente continua com Tita, Marcos Vinícius, que fez um dos gols aqui, o outro foi do Nelinho, aqui em Maringá, e o Edivaldo, que faleceu em 1993, muito novo, num acidente de carro, e ele jogou no Atlético Mineiro, em 85, depois ele foi para o São Paulo, jogou muita bola, tanto é que ele foi convocado para a Copa de 86, não jogou, mas foi convocado,
e também chegou a atuar no Palmeiras, mas aí por pouco tempo. Então, era um grande time que jogou aqui em Maringá e venceu por 2-0. Vou passar agora os dados do time de Maringá, né? E o Grêmio jogou com o Robson, depois jogou Maurílio, Alves, que foi do Atlético Mineiro, lateral direito Alves, Demir, Jorge Lima, que foi do América de Rio Preto e que mantinha contato aqui comigo, faleceu o Jorge Lima, e o Hélio, o lateral esquerdo. O Hélio que era genro do Aribundo Godoy, acho que é o Hélio, o Helinho. Luiz Gustavo, que jogou no Londrina, Reginaldo Lima, que é daqui de Maringá, bom de bola, Reginaldo Lima, e Matheus. Depois entrou o Garça entrou no lugar de Matheus, o Edson Garça, nosso amigo do museu. Luiz Silvio, ponta direito, depois Beto, Paulinho Kiss, centroavante, muito bom de bola, e Carlos Henrique, ponta esquerda, que jogava muito também. E o técnico era o Jair Bala, que também é de Minas Gerais, e fez seu nome, né, no América Mineiro, isso. Então, o time do Atlético, eu já passei para os amigos aqui, ele tinha como técnico Procópio Cardoso. E aí o Isaac, eu perguntei, quando ele fez a doação, sobre as lembranças dele daquela partida, ele falou assim, o seguinte: eu me lembro pouca coisa desse jogo. Lembro que o Oliveira, porque é o seguinte, se você pegar na escalação, o Isaac contou, ele ficou na reserva. Então acabou o jogo, ele correu, é lateral direito. Um garoto lateral direito, vê o Nelinho ali, cara, ele fala, vou atrás, né? Vou pedir a camisa, ele conseguiu a camisa, então ele estava na reserva. Ele falou que eu me lembro pouca coisa desse jogo. Lembro que o Oliveira, zagueiro uruguaio, foi expulso porque saiu correndo atrás do Luiz Silva para bater. Não sei o que o Luiz falou para ele ficar tão bravo. No fim, o Demir foi expulso também, o zagueiro Demir, que entrou na confusão. E também o Luiz... e aí ele foi expulso também. Aí o Luiz Silvio não foi expulso, ele foi substituído. É o seguinte, aí o Tinim me contou que o Oliveira correu atrás do Luiz Silvio, e aí naquela confusão, ele correu para bater também no repórter Tico-Tico. E aí o repórter Tico-Tico, eu não me lembrava que ele trabalhou também no futebol. O repórter Tico-Tico ficou muito famoso em Maringá, porque era da Rádio Cultura, a equipe de ouro, a equipe do Leão, a pioneira, ele era repórter policial. Tá aí um detalhe que eu não me lembrava, eu não sabia que o Tico-Tico tinha trabalhado como repórter esportivo. Talvez tenha trabalhado naquela oportunidade, né, porque era um amistoso, né, comemorativo aos... Quantos anos Maringá tinha? 1985, 47 para 87, dá 40, então 38 anos. E naquele período, naqueles anos, a prefeitura de Maringá, ela liberava o Willie Davis, conseguia trazer amistosos com a renda revertida para o clube. E naquela oportunidade, foram 3 amistosos, como eu falei. Corinthians, 5-1 para o Corinthians, Flamengo, 2-0 para o Grêmio, e esse contra o Atlético Mineiro, 2-0 para o Atlético Mineiro. Então é isso. Não tem mais informações a dar sobre isso, não. Só queria agradecer o Tilinho, parceiro de sempre municiando a gente com informações, referendando, confirmando as informações que a gente já tem, né? Para a gente é muito bom ter o Tilinho para informar, para a gente passar a informação correta, verdadeira. E o Felipe Gabriel, sucesso para você, Felipe, do seu trabalho, muito bacana o trabalho que você e GMC Online, parceiro do Museu Esportivo, Grupo Maringá FM, sempre com a gente, sempre divulgando o trabalho que a gente faz aqui no Museu Esportivo de Maringá. Então, eu agradeço a pauta do Felipe, que deve colocar
logo essa informação e espero que ele tenha já, quando sair esse vídeo, ele já tenha feito a divulgação, já tenha feito a reportagem informando sobre o dia que o Atlético Mineiro jogou em Maringá, dia 29 de maio de 1985, no estádio Willie Davis. E agora, 40 anos depois, olha só, 40 anos depois, exatamente, né, no período ali, no mês, né, volta a jogar em Maringá a equipe do Atlético Mineiro. Não mais com o Grêmio de Esportes Maringá, que está na terceira divisão do Campeonato Paranaense, que vai disputar a terceira divisão, mas sim com o Maringá Futebol Clube, que está na terceira fase da Copa do Brasil. Prenúncio de casa cheia. Naquela oportunidade, o público foi um pouco mais de 7 mil torcedores. Acredito que dessa vez vai dar mais de 7 mil. Antes o estádio era maior, né, em função do fosso ali, a geral, e agora não está assim com tanta capacidade como era. Mas eu estou acreditando que vai dar uma renda bem superior, pode dobrar o número de torcedores no Willie Davis. Beleza? Valeu, até a próxima. Eu peço para você nos seguir no Facebook, no Instagram. Nós estamos no Instagram também. A gente não fazia muita propaganda no Instagram, mas estamos lá. Gostaria que você seguisse a gente, Museu Esportivo de Maringá, e no YouTube, Museu Esportivo de Maringá, todo dia um vídeo novo para você. Um grande abraço. Valeu! Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda, eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho.